Cupincha, Surjoia, eu sou o Rusmé do Crionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês este sombrio tema envolvendo o exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes, eu gostaria muito de agradecer pelos 10 mil inscritos. Muito obrigado, Cupinchas. Sem palavras. Já o especial que estou preparando, um vídeo bem mais suculento, vai ter que esperar um pouquinho, viu, Cupinchas? Enquanto isso, é fato que muitas vezes acreditamos que o canibalismo é uma prática selvagem que só pertence a culturas já extintas ou subdesenvolvidas, já que imaginamos tribos praticando certos tipos de rituais canibais, onde não restam nada mais que ossos de quem fosse a vítima. Mas o canibalismo tem estado presente nos eventos históricos mais importantes. Segue a adaptação. Durante a Segunda Guerra Mundial, 9 soldados americanos foram capturados pelo exército japonês na ilha de Chichijima. Um deles foi resgatado pelo submarino USS Finback. Depois eu falo quem foi esse felizardo. E os outros 8 foram transladados a outra parte da ilha pelo exército japonês. Segundo testemunhas, os 8 foram executados. Uma prática bastante comum dos soldados. Mas o que sucedeu depois não foi tão normal assim. O exército japonês fez uma pequena festa para os oficiais, onde havia muita comida e bebida. O homem a cargo pediu a um dos seus subordinados que trouxesse um pouco de kimo, de uma cova recém-aberta. A palavra japonesa kimo, em português, quer dizer aproximadamente carne interna. No caso, especificamente se tratava do fígado. O soldado seguiu a ordem e trouxe um pedaço do órgão que cozinharam, fritaram e comeram bebendo saquê. Esse órgão pertencia a um dos prisioneiros de guerra americanos. Segundo os relatos escritos e depoimentos da seção australiana de crimes de guerra, do Tribunal de Tóquio, e pesquisado pelo promotor William Webb, os japoneses cometeram atos de canibalismo contra os prisioneiros de guerra aliados. Os japoneses não tinham piedade, pois consta que, em várias ocasiões, decidiam comer os soldados inimigos vivos. Suas extremidades eram amputadas e, nesse mesmo lugar, os soldados as comiam, pois na ilha de Chichijima não havia suficiente refrigeração para conservar a carne adequadamente. Este fato histórico é conhecido como o Incidente de Chichijima e ocorreu em 1944. O oficial de mais alto cargo condenado por canibalismo foi o tenente-general Yoshio Tachibana, quem, com outros 11 japoneses, foi julgado pela execução de pilotos norte-americanos e canibalismo de ao menos um deles. Tachibana estava a cargo da proteção da ilha. Ainda não se sabe bem o porquê das tropas japonesas praticarem o canibalismo de soldados inimigos e de civis na Segunda Guerra. E o professor Toshiyuki Tanaka, um erudito do Japão Ocidental do Departamento de Ciência Política da Universidade de Melbourne, afirma que encontrou evidência indubitável sobre os atrozes crimes que cometia o exército japonês na Segunda Guerra. Documentou ao menos 100 casos de canibalismo vitimando soldados australianos, indianos, civis da Nova Guiné e das Filipinas. Segundo o professor, foram algumas as ocasiões em que o exército japonês canibalizou para sobreviver à fome. Mas a maioria dos atos de canibalismo não tem explicação. Os japoneses estavam fortes, tinham batatas, arroz e peixe para sobreviver toda a guerra. A ruptura moral do exército também não poderia ser um fator, porque também era muito boa. Muitas vezes os soldados faziam por ordens dos comandantes. Sendo assim, a razão não importava, pois se baseava em desejos e ordens primárias. Portanto, os soldados não eram conscientes das atrocidades e da violência que cometiam no dia a dia. Ou seja, o chefe manda, a responsabilidade é dele. O que poderia explicar esses atos perpetrados pelos japoneses sem necessidade, aparentemente reside na quebra do tabu do canibalismo pelas tropas que cometeram esses crimes. E acredita-se que isso deu aos soldados nervos de aço e ânimos de vitória, uma arma para dominar o adversário. Simplificando, se o soldado é capaz até de comer o inimigo, do que ele poderia ter medo? Um prisioneiro de guerra indiano chamado Haldivar Ram afirmou enquanto se escondia atrás de uma árvore que viu um oficial japonês decapitar um piloto aliado. Ram observou alguns dos japoneses cortando carne dos seus braços, pernas, nádegas e depois levando os pedaços para os seus quartéis. Cortaram as carnes em pequenas peças e fritaram. Outro soldado indiano chamado Ratan Ali, que foi capturado na Nova Guiné,
testemunhou que os japoneses selecionavam prisioneiros todos os dias. Um dos desafortunados era assassinado e os japoneses o comiam. Ainda segundo Hatem Ali, depois transladaram os prisioneiros a 80 quilômetros e, sob o mesmo método, os japoneses selecionavam os prisioneiros e depois os comiam. Os escolhidos eram levados a um casebre, onde tiravam a carne enquanto ainda estavam vivos, e depois eram jogados feridos e mutilados em uma fossa para morrer. Segundo outras declarações, como a de um soldado australiano, houve ocasiões em que encontravam os restos do corpo, mas somente se tratava da cabeça e dos ossos da coluna vertebral. Muitos restos pareciam ter sido desmembrados, um sinal de evidência de canibalismo. Um paquistanês que foi capturado quando o Japão invadiu a Singapura e transladado à Nova Guiné, declarou que na área onde estava preso, os soldados japoneses mataram e comeram um prisioneiro por dia durante 100 dias, e observou como os japoneses cortavam e desmembravam seus colegas ainda com vida. Contam que na aldeia de Suaid, um médico do Japão que visitava a Índia periodicamente e selecionava os homens mais saudáveis, supostamente com a intenção de levar a cabo trabalhos para o exército, nunca regressavam e nem o corpo era encontrado. Neste caso, contam que os soldados japoneses enviavam o indiano que tinham a seu cargo para fazer alguma tarefa fora do acampamento, e nesse momento o matavam e comiam sua carne fresca. O fígado, os músculos das nádegas, as pernas e os braços eram cortados e cozidos. Essa história foi contada pelo capitão R. U. Pirzai ao jornal The Courier Mail em 1945. Segundo o historiador britânico Anthony Beevor, os japoneses utilizavam seus prisioneiros como gado humano, mantendo eles com vida para depois devorá-los, sendo uma estratégia militar sistemática e organizada. Tentaram ocultar as atrocidades que faziam nos prisioneiros, desde vivissecções sem anestesia, execuções com centenas de estocadas de baioneta, ou execuções por animais selvagens, pois, segundo um documento que vi há alguns anos do Pinchas, os japoneses também executaram prisioneiros aliados durante a Segunda Guerra, lançando eles a feras como leopardos em arenas improvisadas para deleite de uma plateia encharcada de saquê. Mas o que mais causou impacto, e portanto muito difíceis de esquecer, foram as práticas de canibalismo. No começo deste vídeo, eu mencionei que durante o conflito, 9 soldados americanos foram capturados pelo exército japonês na ilha de Chichijima, e que um deles foi resgatado pelo submarino USS Finback. Pois bem, esse soldado que escapou com vida, mais tarde se converteria no Bush Pai. Isso mesmo, Cupinchas. George Bush escapou por um triz de ser devorado pelos japoneses para um dia se tornar o presidente dos Estados Unidos. Os japoneses não aceitaram as acusações por esse tipo de crime, ainda que o tenente Yoshio Tachibana tenha sido considerado culpado de canibalismo e enforcado por suas práticas em 1947, com outros 11 soldados. No entanto, as evidências apontam que esse não foi o único batalhão que cometeu tais crimes. Apesar dos livros sobre o tema, e muitas evidências que apontem o contrário, estes crimes nunca existiram para os japoneses, e eles não admitem até hoje. E é isso, Cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.